Bom dia! Hoje, dia 17 de outubro de 2021, domingo, dia de cearmos, de termos comunhão, dia de desfrutarmos do nosso Senhor. Hoje, a nossa carga, o nosso sentimento é falarmos ainda do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino que será pregado em todo o mundo e então virá o fim. O nosso objetivo é desfrutar dessa comunhão do Evangelho do Reino. Mas vamos estar orando e pedindo ao Senhor que nos dê condição de avançarmos. Senhor, graça te damos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que é o motivo maior de não sermos consumidos, Senhor. Obrigado pela tua vida em cada um de nós. Obrigado porque deitamos e levantamos. Obrigado porque tu és a nossa vida, a nossa realidade, o nosso bálsamo, o nosso alívio, o nosso socorro. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor. Senhor, nós confiamos em Ti, no Teu amor e na Tua bondade, na Tua misericórdia. Ó Senhor, nos ajuda nesse momento, Senhor, a tocar na Tua palavra. Esse tempo que estaremos juntos, Senhor, para desfrutarmos de Ti. Seja conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém. Vamos hoje falar acerca do reino. Vamos lá para desfrutarmos do capítulo de Mateus, né? De Mateus. É muito importante nós entendermos que Mateus, de fato, é o livro que fala acerca do Evangelho do Reino. Quer desfrutar do Evangelho do Reino? Desfruta do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus ele é muito rico acerca da semente do reino, né? O semeador que saiu a semear, né? Que é o próprio Cristo cumprindo tudo em todos. É muito importante nós entendermos essa realidade. Como desfrutarmos dessa realidade? Vamos ler apenas o capítulo 1, né? De Mateus, capítulo 13. Naquele dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniram a ele, de modo que entrou em um barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhe falou em parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Só até aqui, para podermos desfrutarmos com realidade. Temos que entender que a realidade do reino do céu é o próprio Cristo, né? É o Cristo na sua essência, é o próprio Cristo na sua plenitude. É semear a si mesmo em seus crentes, nos seus filhos, né? Como semente de reino, e aí há um crescimento dessa semente, né? É muito importante nós entendermos que Cristo, ele semeou uma palavra aos crentes, ele semeou uma palavra aos filhos de Deus, com a finalidade dessa semente crescer e frutificar, para que o mundo veja esse testemunho, esse reino. É muito importante entendermos isso. Por isso nós vamos desfrutar de Marcos capítulo 4, versículo 26. É muito importante entendermos isso. Como é importante nós entendermos que o próprio Cristo, ele vai governando as nossas vidas. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 26. E dizia: acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. O versículo 27. Ele dorme e acorda de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Versículo 28. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim a espiga cheia de grão. Versículo 29. Quando o fruto está pronto, imediatamente se lança a foice, porque a colheita chegou. Isso aqui é para nós vermos o evoluir dessa semente em cada um dos seus filhos.
Isso é muito importante nós entendermos isso. Por isso que às vezes as pessoas falam de vida, né? Ah, importante é a vida, mas que vida? A vida do próprio Cristo. Por exemplo, nós vamos entender que o Senhor, ele foi a própria vida, mas para os judeus, ele não foi a vida. Para os judeus, ele foi pedra de tropeço. Para os judeus, ele foi pedra de escândalo, né? A Bíblia fala que os judeus se escandalizou no Senhor, né? E o Senhor estava ali com toda a sua vida, com toda a sua realidade, sua plenitude. Era o próprio Deus semeando a si mesmo nos seus discípulos. E, lamentavelmente, eles chegaram a essa conclusão que eles não viram a vida. Os judeus não viram a vida, né? Aí o que é que a gente pode trazer de exemplo hoje para os dias de hoje? Para o dia do meio a essa cristandade, em meio aos incrédulos, em meio às pessoas que não crêem, em meio às pessoas que estão aqui envolto dessa cristandade. O que é que nós podemos ganhar com isso? O Senhor, ele continua a semear a sua semente. O Senhor, ele continua a lançar a sua semente à terra. Nós, quando pregamos o Evangelho, você, quando prega o Evangelho, nós estamos semeando uma semente. E que semente é essa? Aí nós vamos ver pelo fruto dessa semente o que você semeou. Se você semeia cristandade, vai colher cristandade. Se você vai semear Evangelho do Reino, você vai colher Evangelho do Reino. Isso porque a semente é que traz a origem do que você realmente lançou. Por isso que em Mateus 24:14 diz: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, e então, como testemunho, e então virá o fim. É preciso continuar lançando essa semente. Assim aconteceu com Cristo, assim aconteceu com seus discípulos, e assim acontece nos dias de hoje, nos primeiros séculos, né? E até os dias de hoje, essa semente precisa ser semeada para que haja crescimento deste Evangelho do Reino. E aí as pessoas cobram vida. A gente queremos ver a vida. Temos que ver essa vida do próprio Cristo. É muito insignificante. O rei, ele veio como semeador para semear a si mesmo, como a semente do reino a ser semeada. As pessoas precisam ver esse reino. As pessoas precisam desfrutar. O elemento básico da realidade do reino é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. O próprio Cristo que foi semeado, né? E como é que é esse Cristo como vida? Aí nós precisamos desfrutar da biografia desse Cristo como vida. Nós temos que desfrutar da biografia desse próprio Cristo como testemunho de vida, como realidade de vida para todos nós. E a gente precisa desfrutar isso hoje, nos dias de hoje, nesses dias maus, nesses dias difíceis, nesses dias em que o inimigo, o adversário do Senhor, ele está semeando também a sua semente, a semente do ódio. Ele está semeando a semente da religiosidade. Ele está semeando a semente da divisão no meio do povo de Deus. Ele está semeando a semente do engano, do falso evangelho, do que parece, mas não é, da aparência, mas que não é. Ele também está semeando, ele também semeia em meio à cristandade. Mas somos todos filhos de Deus, somos todos a terra. A terra está pronta para receber a semente. Agora, que semente estamos recebendo? Que semente estamos recebendo? Estamos recebendo a semente do verdadeiro evangelho, do evangelho do reino? É muito importante isso. Vamos desfrutar no livro de Gálatas. É muito importante, a partir do verso, vamos ver aqui, Gálatas 1,
Versículo 6. Admiro-me que estejai-vos desviando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o Evangelho diferente. Nessa tradução aqui está falando o Evangelho diferente. Em outras traduções fala o outro Evangelho. Muito importante nós entender. Paulo tinha semeado um Evangelho da graça. Paulo tinha semeado um Evangelho do reino. Mas o inimigo veio, também plantou um outro Evangelho. Com falsos irmãos, falsos crentes, falsos evangelhos, levando irmãos a entender de forma diferente. Muito interessante isso. O qual não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Esse é a semente dos que não querem o crescimento do evangelho do reino. Muitas vezes inocentemente, muitas vezes sem uma consciência, muitas vezes porque não desfrutou de uma realidade. Por isso que a gente precisa voltarmos lá para o capítulo de Mateus, né? É muito importante nós voltarmos para o capítulo de Mateus 13, muito importante. Ele diz o seguinte no capítulo de Mateus, e muitas coisas lhe falou em parábola. Capítulo 13, a partir do verso 3, e muitas coisas lhe falou em parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e o semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo a aves e as devoraram. Isso aqui, o Senhor já estava lançando a sua semente, né? A sua semente. Aí veio, outra parte caiu a lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo brotou, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. E outras, porém, caiu em terra boa, e dava fruto, uma razão de 100, outra razão de 60 e outra razão de 30. Aqui está o grande segredo. Aqui está o grande segredo, né? O Senhor lança a semente. O que é que nós estamos lançando hoje de semente? O que é que nós estamos hoje lançando como semente? Você que gosta de pregar o Evangelho, você que gosta de anunciar o Evangelho, o que é que você está lançando de semente? Aí você fala, estou lançando Cristo, muito genérico. Quando a gente fala lançar Cristo, toda a cristandade está lançando Cristo. A gente precisa lançar o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho do Reino. Porque na medida em que você lança o Evangelho do Reino, Cristo cresce para a produção desse próprio Evangelho do Reino. Na medida em que você lança o Evangelho, na medida em que nós lançamos o Evangelho do Reino, o que vai crescer em nós é o Evangelho do Reino. Não é um Evangelho de engano, de prosperidade. Não é o Evangelho que se envolve com política, com coisas desse mundo. Não é o Evangelho daqui, ainda que nós estamos aqui. Por isso que a Bíblia diz que este Evangelho é loucura para aqueles que querem. É muito importante nós entendermos que o Evangelho do Reino é um Evangelho diferenciado. Quando você prega o Evangelho do Reino, a semente tem que ser produzida dentro do Evangelho do Reino. Por isso que está lá escrito em Mateus, né? E este Evangelho do Reino será pregado em todo mundo como testemunho. Que testemunho é esse? Esse testemunho é a própria vida da semente, a própria vida da semente, a própria vida do que você plantou. E produz o quê? A própria semente. O que seria essa semente? O próprio Cristo. O Cristo na sua plenitude. Por isso que em Marcos, né, diz que
na sua plenitude, ele vai então, Marcos 4, versículo 29 diz, quanto o fruto está no ponto, imediatamente se lança a foice, porque a colheita chegou. E aí é muito significativo entendermos essa posição, porque o Senhor tem realmente os seus que está sendo produzido em meio em toda essa cristandade. O Senhor está crescendo nos irmãos. O Senhor está avançando em um grupo de irmãos. A gente sabe que esse evangelho não é para todos. A gente sabe que o evangelho do reino não é para todos. Por isso que ele diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Escolhido para quê? Para desfrutar da manifestação desse reino. Que muito em breve vai vir para trazer justiça para a terra. Que muito em breve o mundo vai sofrer um impacto. E aí, verdadeiramente, se manifestará a justiça divina, o céu governando a terra. O que significa reino do céu? É o céu sendo governado pelo... é a terra sendo governada pelo céu. Na medida em que o reino do céu assumir, e aí imediatamente nós vamos passar a ver a verdadeira justiça. Lamentavelmente, alguns não vão poder participar, outros vão estar participando. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz, e todos deveremos comparecer ao tribunal de Cristo, para podermos saber se temos direito de reinarmos ou se não temos o direito de reinar. Será um dia muito triste para os cristãos, de alegria para uns e de tristeza para outros. Por isso que hoje nós precisamos saber o que estamos semeando. Por isso que nós precisamos ter essa consciência de que o verdadeiro evangelho tem que ser anunciado. O evangelho do reino. Porque a semente foi plantada, a semente entrou no nosso espírito e agora ela precisa dar fruto dessa semente genuína, que é o próprio Cristo reinando nessa realidade de vida em nós. Não como testemunho de religião, não porque é certinho, porque entende que é tudo certinho, de moralidade, não, nada disso, nada disso. Nada disso. O que nós estamos falando aqui é do próprio Cristo na sua essência, na sua vida, na sua plenitude, na sua realidade. Quando você vê a biografia de Cristo nos 4 evangelhos, você vê de fato a vida do próprio Cristo. Esse é o grande trunfo do evangelho do reino, do evangelho diferenciado. As pessoas precisam ver o próprio Cristo. Um certo autor aí disse que admirava Cristo, mas não admirava os cristãos. Ele falou isso abertamente, que admirava Cristo, mas não admirava os cristãos, porque não se via o testemunho dessa semente nos cristãos, no meio da cristandade. E a gente precisa estarmos de ouvidos atentos nesses dias para desfruto de uma realidade. Prega o evangelho do reino, viva o evangelho do reino, porque o evangelho do reino é a essência principal do Cristo que saiu a semear, que é o próprio Cristo como semente em vida para nós. Cuidado com a religião. A religião ela é falsa, a religião ela camufla, a religião ela engana, a religião ela não liberta. Quem liberta é o próprio Cristo. A religião pensa que engana, pensa que está trazendo uma vida, pensa que está trazendo uma realidade, mas no fundo não está trazendo nada. Ela está produzindo palha, feno e madeira. E nós precisamos produzir ouro
prata e pedras preciosas, que são os materiais que servem para, no dia do tribunal de Cristo, desfrutarmos desse grande reino. Aleluia, Rei! Esse é o nosso sentimento, a nossa carga nessa manhã. Esse é o nosso sentimento, irmãos. Que o Senhor possa nos dar um domingo de paz na sua presença, de desfrute, de reflexão nessa palavra. Aleluia, Rei! Aleluia, Rei! Que Deus abençoe a todos nós. Que misericórdia, paz e vida possa vir sobre nossas vidas. Amém? Jesus é o Senhor!